Boa tarde, turma. Bom, como já é conhecimento de vocês, essa aqui é uma videoaula experimental que nós estamos realizando através de um curso de capacitação que foi proposto pela Pró-Reitoria de Ensino do IFPA, né? Então, nessa parte aqui do treinamento, a gente vai propor os materiais para vocês, justamente para fornecer uma melhor capacitação a respeito do curso de vocês, né? Tudo isso através da ferramenta Siga, né? Que vocês têm acesso através do log de vocês. Tudo bem? Então, que foi proposto para a gente escolher vários tópicos, e eu escolhi um que já foi abordado e eu estou aproveitando a oportunidade para detalhar um pouquinho mais ele, para poder facilitar a compreensão. Então, a densidade de estocagem ela se refere à quantidade de indivíduos em um determinado espaço, sendo que essa quantidade de indivíduos pode ser através de número, né, por unidade de área, que pode ser hectare ou metro quadrado, ou pode ser número de indivíduos aqui por uma unidade de volume, né? Geralmente em estruturas que a gente utiliza o volume para medir a capacidade que ela tem para se comportar uma determinada quantidade de indivíduos, né? Então pode ser indivíduos por metro cúbico, né? Na larvicultura você vai encontrar uma unidade diferente, número de indivíduos por litro, que não deixa de ser uma unidade de volume também, né, gente? Então a gente tem essas várias formas em termos de unidades diferentes para expressar a densidade de estocagem. Tudo bem? Então, ela é calculada com base na quantidade de indivíduos em um determinado espaço, podendo ser área ou podendo ser volume. E só para finalizar essa primeira parte, além da unidade de número de indivíduos por metro quadrado, ou por hectare, ou por metro cúbico, a gente também expressa a quantidade de indivíduos aqui por quilogramas, né? Então, se em vez de eu falar número de indivíduos por metro cúbico, eu tenho quilogramas por metro cúbico, né? Então, essa daqui é uma outra forma de representar a quantidade de indivíduos em um determinado espaço que também é muito usual no meio produtivo, né? Quilogramas por metro cúbico. Eu vou citar como exemplo aqui, para a gente fazer um cálculo rápido, a respeito de quantos indivíduos eu consigo estocar dentro desse viveiro, né? Então, a densidade de estocagem, ela está aqui para isso, né? É através dela que a gente consegue calcular quanto de indivíduos em um determinado espaço a gente vai alocar, povoar, né? Então, eu tenho um viveiro escavado aqui, eu coloquei uma dimensão aleatória aqui, né? Largura 7 metros, comprimento 20 metros, né? Geralmente em viveiros escavados a gente utiliza a unidade área, né? Metros quadrados ou hectares, né? Aqui a gente vai utilizar metros quadrados, tudo bem? Uma densidade aleatória aí que eu escolhi para um determinado tipo de peixe, sei lá, tambaqui, tilápia, só uma densidade aleatória. Só é importante ressaltar que essas densidades aqui que a gente utiliza, gente, elas não são criadas da cabeça das pessoas não, tá? Então é tudo com base em publicação científica, tudo com base em experimentação feita da forma mais detalhada possível, justamente para se ter um número máximo que essa estrutura vai comportar de animal, sendo peixe, camarão, por aí vai. Tá? Então aqui eu só estou utilizando uma densidade aleatória que eu escolhi e uma dimensão aleatória de um viveiro escavado. Tudo bem? Então, como é que eu calculo a quantidade de indivíduos dentro desse espaço? Muito fácil, né? Então, eu só pego a minha densidade, 15 peixes por metro quadrado, e multiplico pela minha área. Minha área, se eu multiplicar largura vezes comprimento, vai dar 140 metros quadrados. Então, eu tenho 15 vezes 140. Então, nesse viveiro aí, eu vou conseguir estocar um máximo de 2.100 peixes, né? Para essa densidade de estocagem, esse é o máximo que eu consigo colocar de animal. Tudo bem? Aqui só um exercício para vocês. Eu tenho uma calha de larvicultura, né? Ela tem um volume útil aí de 125 litros e uma densidade aleatória também de 30 larvas por litro, né? Em larvicultura, geralmente a gente utiliza esse tipo de densidade. Número de indivíduos, no caso aqui 30 larvas por litro de água, né?
Então, vocês podem calcular aí quantas larvas eu vou colocar aqui dentro dessa calha de larvicultura. Tudo bem? Façam esse exercício também para o tanque-rede, né? Eu tenho uma densidade aqui também aleatória de 70 peixes por metro cúbico, né? E a gente vai ter que calcular o volume do tanque-rede. Só abrindo um detalhe aqui, né? Que a gente, para calcular o volume, tem que levar em consideração largura, comprimento e a altura em que o tanque-rede vai estar submerso, né? O volume útil, né? Que é justamente essa altura aqui, tudo bem? Esse daqui é a borda livre, a gente não considera no cálculo porque não é volume útil, tudo bem? Bom, pessoal, eu acho que já ficou mais do que claro, diante do que foi apresentado anteriormente, que a importância da densidade de estocagem, ela está justamente no quê? No aproveitamento do espaço de cultivo, né? Então, eu tenho que saber qual é a potencialidade que aquele espaço tem em termos de produção, né? Para evitar o quê? Para evitar subutilização do espaço ou superpovoamento do mesmo. Se eu estou subutilizando determinado espaço que eu posso produzir, que eu posso adensar mais os meus organismos, se eu não estou povoando ele de acordo com o máximo que eu posso aproveitar, eu estou perdendo dinheiro, né? Então, eu tenho que potencializar esse espaço justamente para quê? Para eu conseguir o máximo de lucro que ele vai me proporcionar. E se eu superpovoar esse espaço, o que é que vai acontecer? Isso pode trazer sérios problemas para a qualidade de água, pode trazer sérios problemas para o desempenho zootécnico, que é algo que a gente vai ver como a densidade de estocagem vai influenciar no desempenho zootécnico. Isso quando a gente começar a falar de monitoramento, desempenho zootécnico na próxima apresentação. Então, é justamente isso. Evitar a subutilização para ter maior lucro e evitar superpovoamento para evitar problemas futuros no desenvolvimento do animal. Além disso, pessoal, vocês têm que ter em mente que a densidade de estocagem ela vai depender de diversos fatores, né? Então, e um deles é justamente qual? A espécie que está sendo cultivada. Justamente porque existem espécies que toleram uma maior densidade de estocagem por serem mais rústicas e outras que não toleram assim. Se eu comparar, por exemplo, a tilápia, que é uma espécie muito rústica, em relação à matrinchã, a tilápia suporta maior densidade de estocagem, justamente porque ela é mais rústica, tolera mais ao manejo. Existe também o problema de algumas espécies apresentarem comportamento territorialista, né? Por exemplo, mais uma vez a matrinchã como exemplo. É uma espécie que em baixas densidades de estocagem apresenta esse comportamento territorialista. Ao estabelecer essa territorialidade em um determinado espaço, ela passa a agredir outros indivíduos que entram naquele espaço. E isso vai ocasionar ferimentos e injúrias que futuramente pode trazer a mortalidade dentro do cultivo. Né? Mortalidade é tudo que um produtor não quer dentro do cultivo, justamente porque vem trazer aí prejuízos econômicos. Né? Além disso, a tecnologia de produção que é empregada na minha unidade de produção, ela vai influenciar na densidade de estocagem. Lógico, se eu tenho uma tecnologia que melhora a minha qualidade de água, é óbvio que aumentando essa melhora na qualidade de água vai proporcionar um maior conforto e, por consequência, posso aumentar aí a minha densidade de estocagem dentro de um viveiro, né? Além disso, as fases de vida do animal também permitem densidade de estocagem diferentes. Indivíduos menores, eu posso adensar, ou seja, eu posso colocar mais indivíduos em determinado espaço. Entretanto, conforme ele vai aumentando de tamanho, ele vai requerendo densidades menores, ou seja, eu vou ter que ter mais espaço para o indivíduo conseguir se desenvolver de uma forma mais efetiva que vá trazer aumento na minha produção. Além disso, o sistema de produção ele também influencia na densidade de estocagem. Tem uma classificação quanto à intensificação da produção dentro do sistema de produção que deixa isso muito claro. Né? Então, por exemplo, estruturas que proporcionam uma criação super intensiva, eu posso aumentar a densidade de estocagem. Tanques, redes, raceway são estruturas que permitem um maior conforto ao animal
e, logicamente, permitem aí uma maior densidade de estocagem. É claro que isso vai depender também de maior recurso financeiro e um maior risco, né? Porque justamente tem mais animais envolvidos dentro de uma estrutura confinada, né? Então a atenção deve ser maior. E quanto à finalidade da produção, né? Então, se a gente tem um estoque de reprodutor, a reprodução dentro do organismo é uma função de luxo. Então, tenho que manter todas as condições ideais e uma baixa densidade de estocagem para proporcionar todo esse conforto para o animal, para ele conseguir reproduzir. Enquanto que na engorda, a gente pode aumentar a densidade de estocagem dentro de um determinado limite, obviamente, né, que já é pré-estabelecido através de estudos científicos e experimentação aí nessa parte. Então, em resumo, gente, é isso. A densidade de estocagem, ela é um parâmetro muito estudado, né? Então existem diversos artigos relacionados à densidade de estocagem. Eu vou proporcionar alguns para vocês lá no Siga, tá? Para poder discutir. E qualquer dúvida a gente vai tirando no fórum e também na webconferência, beleza? Então, gente, para finalizar o vídeo, né, e não deixar ele muito longo, eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento dos animais, que a gente precisa saber, justamente porque o produtor, quando ele está cultivando, ele precisa saber se o peixe dele, o camarão ou qualquer outro organismo, está crescendo ou não. E para isso ele lança a mão de uma técnica que a gente chama de biometria, que consiste justamente na coleta do comprimento e do peso de vários indivíduos, na verdade, de uma quantidade de indivíduos, né? Então, quando a gente faz isso, a gente coleta apenas uma amostra de indivíduos que vai representar a quantidade de peixes, por exemplo, estocado dentro do viveiro. Então, a gente não pode pegar todos os peixes e pesar um por um, porque isso vai causar muito estresse. Porque a biometria é uma técnica que causa estresse ao animal. Então, na recria é recomendado que ela seja realizada a cada 15 dias e na engorda a cada 30 dias, né? E o período que se recomenda é que seja no início da manhã, porque é um momento em que o ambiente está mais confortável para o animal. E a quantidade de indivíduo que é recomendada tirar para fazer a coleta do peso do comprimento, dependendo da literatura, alguns recomendam 30 a 50 peixes e tem literaturas que recomendam 10% do total estocado, né? Então, nesse caso, a gente utiliza mais do bom senso para coletar uma amostra que represente a quantidade total de peixes estocada, né? Então, aqui são alguns instrumentos que são utilizados para se coletar os animais do viveiro, né? Uma rede ou uma tarrafa. Aqui precisa-se de uma balança para pesar os peixes e pulsais para facilitar o manejo. Aqui é uma imagem do ictiômetro que auxilia aí na coleta do comprimento, tá? E de posse desses dados, a gente calcula o peso médio, que é justamente, como o próprio nome diz, é o peso médio que representa o peso de cada um dos indivíduos, né? Essa é uma estimativa. Atrelado a esse parâmetro, eu não coloquei aqui, mas a gente também necessita calcular o coeficiente de variação do tamanho. O que seria esse coeficiente de variação do tamanho? Ele nos informa sobre a variação de tamanho que existe entre os animais do viveiro. Então, ele me diz se tem muitos indivíduos de mesmo tamanho e indivíduos de vários tamanhos. Então, o que se recomenda dentro de uma aquicultura é que os indivíduos eles estejam padronizados em termos de tamanho. Eu tenho que ter grande parte com o mesmo tamanho ou tamanhos aproximados. Pois se eu tiver indivíduos que tenham vários tipos de tamanho e muitos diferentes, isso não é bem visto pelo mercado, né? Então, a gente precisa padronizar. Tem um incremento geral de peso também, que ele vai me dizer justamente o quanto de peso que o indivíduo ganhou em determinado intervalo de tempo, né? Tem a produtividade, que vem me dizer justamente a quantidade de indivíduos em termos de quilograma, em termos de peso por área ou volume. A taxa de arraçoamento, que a gente vai aprender a usar quando vocês estiverem vendo a disciplina de nutrição e alimentação no próximo semestre, tá? Mas a gente precisa fazer a biometria para poder utilizar a taxa de racionamento ideal. A taxa de racionamento, para quem não sabe, é uma porcentagem do peso vivo que o animal utiliza para sua alimentação. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes na disciplina de nutrição e alimentação.
Tem a conversão alimentar. A conversão alimentar é a relação de quanto se gasta de ração para produzir 1 quilo de animal. Por exemplo, fatores de conversão, aqui, esse FCA. Fator de conversão alimentar de 1 significa dizer que eu utilizei 1 quilo de ração para engordar 1 quilo de peixe, por exemplo. Né? E a taxa de sobrevivência, que vem me dizer aí quanto de indivíduo sobreviveu em relação ao total estocado. Né? Então, esses são importantes parâmetros aí que a gente utiliza, lança a mão para monitorar o desenvolvimento dos animais. Então, a gente finaliza por aqui. A gente vai ter aulas posteriores em que eu vou ensinar passo a passo como calcular cada um desses parâmetros com base em dados de peso, comprimento, número de indivíduos estocados. Tudo bem? Então, boa noite, gente. Releiam o material que eu postei lá no Siga para poder a gente discutir no fórum e na webconferência. Abraços!